Olá, a gente é o grupo de SQL para análise de dados. Eu sou o Eduardo. Eu sou Pedro. Então, o que é SQL? É uma linguagem que é usada para manipular os bancos de dados, então para armazenar, recuperar e modificar as informações. Ela é uma linguagem declarativa, então você especifica o que você deseja consultar e o banco de dados faz o seu trabalho, né? Especificamente o SQL, se baseia no modelo de cálculo relacional, especialmente cálculo relacional de tuplas, né? Que basicamente o que acontece é que ele vai definir condições lógicas e as linhas que satisfazerem essas condições, elas vão aparecer nessa nova tabela temporária que contém essas linhas e as colunas. Beleza. Por que que a gente escolheu SQL? Porque, primeiro, que SQL é uma linguagem muito utilizada no mundo inteiro, em todos os tipos de sistema, tanto que o próprio Java ele tem ferramentas para conexão em SQL, fazer as consultas, etc., com os statements. E também ele é muito utilizado na análise de dados. Nesse livro aqui, que a gente usou como base da Katia Tanimura, a gente pode ver aqui como se fosse uma pipelinezinha. A gente tem os processos de obtenção dos dados, armazenamento, e os dois últimos que a gente vai usar mais nessa análise. Então, aqui na parte de consultas e análise, a gente tem esses passos aqui que são os que são mais utilizados na análise exploratória, são quase que padrões assim na análise exploratória, que é a exploração dos dados, perfilagem, limpeza, que é nos outliers, etc., valores nulos, todo esse processo de análise e modelamento para deixar o dado bom para se trabalhar. Então aqui a gente tem o dataset nosso, que é um dataset de obras de artes. Então a gente vai ter as obras de arte, os artistas, o tamanho do canvas, os museus em que essas obras foram dispostas e etc. Mas a gente vai focar mais nos de artista, nas obras e nos museus. Beleza. Então aqui inicialmente a gente começa importando o dataset nosso, aqui é importando as bibliotecas, fazendo uma função padrão. E como que a gente organizou, na verdade, né, esse estudo? Como a maior parte do nosso grupo estava no nível básico, intermediário ali, a gente optou por passar pelos... introduzir o SQL em si e depois passar um pouquinho de análise de dados com o SQL. Então, as primeiras semanas foram focadas em aprender realmente SQL e depois a gente usar. Na semana 1, a gente aprendeu os comandos de seleção. Basicamente, aqui a gente começa com o select, que ele é o mais simples de todo, mas o mais fundamental, que ele vai selecionar alguma coisa em uma tabela. Aqui a gente selecionou todos os campos da tabela de artistas. A cláusula where, ela vem como um complemento, a gente pode utilizar ela em conjunto com outros comandos para definir alguma condição. Então aqui, por exemplo, a gente está selecionando todos os campos da tabela artistas em que o estilo é clássico. Passando para o próximo comando, a gente tem o group by. O group by ele é uma cláusula também complementar, que dá para a gente usar junto com o select, que ele vai agrupar os resultados pelo estilo. Nesse caso aqui, por exemplo, né? Mas a gente pode usar outros campos, etc. O group by, ele vai só trazer, então, um de cada estilo. Isso pode ser meio estranho, mas a gente pode utilizar alguns outros comandos aritméticos junto. Por exemplo, a gente quer saber a idade média de alguém que tem o grupo, o estilo futurista, por exemplo. A gente usaria o group by. O order by, ele vai ordenar os resultados retornados de acordo com algum campo. Então aqui a gente está ordenando por data de nascimento de forma ascendente, do menor para o maior. E o distinct, ele só vai falar, só retorna para mim valores que são diferentes, valores não duplicados. Aqui a gente tem uma query também de exemplo. O limite é bastante simples também, ele só vai limitar a quantidade de resultados. E aqui a gente tem a semana 2. Bom, a semana 2 ela acontece com funções matemáticas. Então o count ele vai contar o número de linhas que atendem a uma certa condição específica. Então no caso ali são os museus que estão na cidade de Nova York. O sum ele vai calcular os valores
que estão nessa coluna, né? Então, vai calcular o preço do trabalho que tem o ID 23448, por exemplo. O average, ele vai fazer a média dos valores que você colocar na condição. O max, ele vai achar o maior valor da coluna. E a acredito da semana 2 é isso. A semana 3 é um pouco básica também. A gente vai passar pela criação e manipulação de tabelas. O primeiro comando create é utilizado para criar as tabelas em si, não para criar o banco de dados. Mas então aqui a gente cria a tabela e define os campos dela e o tipo dos campos. O alter table, ele vai mudar a estrutura de uma tabela, então você pode adicionar, excluir um campo, por exemplo. O drop, ele vai só remover a tabela. O insert, ele vai inserir algumas tuplas na tabela. Então a gente pode, por exemplo, aqui inserir na tabela clientes o cliente João. E aqui a gente define também os campos. A chave primária e estrangeira são conceitos bastante importantes que a gente vê em SQL. A chave primária ela é como um identificador dessa tabela. Então, normalmente não. Em via de regra, é para ser um valor único, para identificar realmente essa tupla na tabela. Então, por exemplo, no cliente, assim, a gente poderia colocar um campo como CPF, RG, que identificaria uma pessoa. E a chave estrangeira, ela serve como dar uma referência de uma tabela para outra. Então, numa tabela de pedidos, como a gente sabe qual pedido fez, qual cliente fez esse pedido? A gente usaria a chave estrangeira com o ID do cliente, por exemplo, que aqui a gente está usando o ID, não o CPF. Então, ela serve para isso. Aqui na semana 4 a gente vai entrar em condicionais. Bom, a primeira cláusula é o case. Então ele vai avaliar certas condições e ele vai modificar a tabela em relação a isso, né? Então, caso o ano de nascimento seja maior que 1800, então ele é moderno, senão ele é clássico. Ele é basicamente um switch case dentro do SQL, né? O Heavy ele é usado para aplicar condições em agrupamento de dados, então ele age como um filtro, ele é usado sempre com o group by, né? O like ele já é utilizado para fazer buscas em strings. Então, por exemplo, a gente quer procurar os artistas que começam com o nome Sir. Então a gente coloca a porcentagem ali coloca o Sir e a porcentagem ali, ou seja, qualquer outro caractere além desse. E o in ele verifica se o valor está presente em uma lista de valores. Então ele vai verificar se ele vai retornar as tuplas que tiverem um vetor de valores. Então impressionista, expressionista ou classicista. Na semana 5 a gente vai entrar nas junções. A gente tem o inner join, left join, right join e full join. Eles funcionam mais ou menos como esses diagramas de Venn que a gente colocou aqui no Colab. Então, o inner join ele vai pegar os resultados que tem somente no relacionamento entre as duas tabelas. O left join ele vai pegar esse resultado que está nas duas tabelas, mas também vai retornar os valores que estão na tabela esquerda, mesmo não tendo valores correspondentes na direita. Então, nesses casos, vão retornar alguns valores nulos. O full join ele vai retornar todos os resultados de todas as tabelas, e o right join é como se fosse um left join, mas invertendo a ordem das tabelas. Então aqui a gente começa com o inner join. Aqui nesse exemplo aqui, a gente vai selecionar todos os trabalhos que possuem artistas cadastrados, por exemplo. O left join a gente vai retornar todos os trabalhos que possuem artistas cadastrados e trabalhos que não possuem artistas cadastrados. Então aqui, nesses casos que não teriam artistas cadastrados, eles retornariam alguns valores nulos. Por exemplo, tentando retornar o nome do artista. O right join, ele funciona como a gente falou, ele funciona como se fosse um left join, invertendo a ordem, mas alguns SGBDs não suportam, então uma alternativa que a gente fez foi só inverter realmente a ordem das tabelas usando o left join.
O full join também ele não funciona em alguns SGPDs, então uma alternativa que a gente achou foi essa daqui. Bom, e na semana 6, falando agora sobre as subconsultas, elas são consultas dentro de consultas. Então, são consultas alinhadas. Então, a consulta que está de dentro, ela vai retornar uma tabela temporária para a consulta que está de fora. Então, por exemplo, ali a gente acaba selecionando que exibe o nome de cada nome completo de cada artista e quantos anos ele viveu ali. Aí, seguindo o Common Table Expression, ele faz a mesma coisa, ele retorna também uma tabela temporária, mas ele guarda um nome como se fosse guardar em uma variável, assim. Então, ele usa essa cláusula with, né? Bom, e agora a gente vai falar sobre um exemplo de análise de dados no SQL, especificamente a parte da apresentação de dados, né? Visualização deles com o Microsoft Power BI. O objetivo, então, seria o objetivo que a gente traçou é descobrir qual estilo de pintura mais vendeu. E aí a gente, enfim, acima tem a consulta em SQL, que a gente fez. E abaixo tem o gráfico mesmo, mostrando o poder de visualização, né? Como ele deixa os dados mais claros. Eu acredito que seja isso. É isso. Obrigado. Obrigado.